Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 10 de junho, dia de Portugal, e dia dedicado também ao Anjo de Portugal. Vou partilhar convosco e meditar as aparições do anjo aos 3 pastorinhos, a partir do que escreveu a irmã Lúcia em suas memórias. Estou na página 168 da versão online, disponível no Santuário de Fátima. Aparições do anjo. Pelo que posso mais ou menos calcular, parece-me que foi em 1915 que se deu essa primeira aparição de que julgo ser o anjo, que não ousou por então manifestar-se de todo. Pelo aspecto do tempo, penso que se deveram dar nos meses de abril até outubro de 1915, na encosta do cabeço que fica voltada para o sul. Ao tempo de rezar o terço na companhia de 3 companheiras de nome Teresa Matias, Maria Rosa Matias, sua irmã, e Maria Justino, do lugar da Casa Velha, vi que sobre o arvoredo do vale, que se estendia a nossos pés, pairava uma como que nuvem mais branca que a neve, algo transparente, com forma humana. As minhas companheiras perguntaram-me o que era. Respondi que não sabia. Em dias diferentes, repetiu-se mais 2 vezes. Esta aparição deixou-me no espírito uma certa impressão, que não sei explicar. Pouco a pouco, essa impressão ia-se desvanecendo, e creio que, se não são os factos que se lhe seguiram, com o tempo haveria esquecer por completo. Mas vamos aqui parar um bocadinho. Em 1915, antes das aparições do anjo aos 3 pastorinhos, a Lúcia andava aqui com 3 companheiras que também a acompanhavam nos cuidados do rebanho, cada qual tinha o seu rebanho. E é interessante que elas rezavam o terço. As manifestações do alto, e quando Nossa Senhora vem, os 3 pastorinhos também, vem sempre neste momento da oração do terço. Isto é uma particularidade que nós temos que reter. Não podemos dissociar as aparições de Fátima da reza do Rosário. Quando estava então Lúcia na companhia de mais 3 meninas, e a rezar o terço, eles viram ali ao fundo, no arvoredo, algo transparente, branco como a neve. Não sabiam o que era. E eles perguntaram a Lúcia: mas o que é aquilo? Não sei. Isto repetiu-se mais 2 vezes, ou seja, era quase que um prenúncio do que iria acontecer um ano depois. Isto causou certa impressão na Lúcia, mas com os afazeres diários isto acabou por se esquecer. Então vamos agora, a Lúcia vai agora falar das aparições em 1916. Ela já nessa altura estava com a Jacinta e o Francisco. As datas não posso precisá-las, com certeza, porque nesse tempo eu não sabia ainda contar os anos, nem os meses, nem mesmo os dias da semana. Parece-me, no entanto, que deveu ser na primavera de 1916 que o anjo nos apareceu a primeira vez na nossa loca do cabeço. Já disse no escrito sobre a Jacinta como subimos a encosta em procura de um abrigo e como foi depois daí merendar e rezar que começamos a ver a alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção à nascente uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meios absurdos. Não dizíamos palavras. Ao chegar junto de nós, disse: não temais. Sou o anjo da paz. Orai comigo.
e, ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência. Por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Nesta aparição, nenhum pensou em falar nem em recomendar o segredo. Ela de si o impôs. Era tão íntima que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. Fez-nos, talvez, também maior impressão, por ser a primeira a se manifesta. Então, nesta primeira aparição, eu quero lembrar a todos uma coisa. Um anjo, que depois ele vai se revelar como anjo de Portugal, veio ter com as 3 crianças, os 3 pastorinhos, e ele ajoelhou-se, curvou a fronte até o chão na terra. E os pastorinhos, levados pela mesma posição, também o fizeram. E rezou esta oração que nós muito conhecemos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Tenham atenção uma coisa. Um anjo se curvou, se ajoelhou até o chão. A meu ver, isto nos indica a forma como devemos orar. Se um anjo assim se prostra, porque sente que diante de si tem uma oração a fazer a Deus, e Deus é Deus. Se um anjo assim se prostra, quem somos nós para não nos ajoelharmos e não nos prostrarmos? Temos que ver que a Deus temos que dar o que é de Deus. E isto aos 3 pastorinhos fez uma grande impressão. Porque um anjo humilhar-se tanto, assim como se humilhou. Mas ele não se humilhou. Ele apenas deu a Deus o que é de Deus. E ensinou aos 3 pastorinhos como se deve orar a Deus. Mas continuando, a Lúcia agora vai falar da segunda aparição. A segunda deveu ser no pino do verão, nesses dias de maior calor, em que íamos com os rebanhos para casa no meio da manhã, para nos tornar a abrir só à tardinha. Fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço já várias vezes mencionado. De repente, vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos sacrificar? Perguntei.
de tudo o que puderdes. Oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atrai assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito, como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como por atenção a ele convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo o que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações ou penitências, exceto de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. Então, nesta segunda aparição, vou parar aqui um bocadinho a leitura, porque isto é muito intenso. O anjo chama a atenção de 3 crianças e diz: que fazeis? Orai, orai muito. Este anjo de Portugal diz-nos também a nós portugueses. E quando falo portugueses, qualquer um que esteja em seu país, este anjo fala também a vocês. Mas especialmente o anjo de Portugal fala aos portugueses, neste dia de Portugal. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E a Lúcia até perguntou: mas como vamos sacrificar? E o anjo diz, simplesmente: de tudo o que puderdes. Oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. E agora é que o anjo vai nos dizer como podemos trazer a paz para a nossa pátria. Muitas pessoas pensam que trazer a paz à pátria é pelas armas, ou pela vontade humana, ou por governantes, ou por políticos. E o anjo aqui diz: atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Por vezes achamos que precisamos fazer muitas coisas em reparação, em sacrifício. E nós temos um tempo que as pessoas não querem sofrimento, não querem sacrifício. Mas o anjo aqui indica um caminho que as pessoas não querem ouvir. Um caminho muito difícil, porque é um caminho de sacrifício. Como atrair a paz para Portugal? Como atrair a paz para o mundo? Sacrificai-vos de tudo quanto puderdes. Das coisas do dia a dia. Dos pequenos sacrifícios do dia a dia, não precisamos procurar mais. Trabalhar com honestidade. Cuidar do doente, aquele doente que está na tua casa. Aceitar a tua doença e oferecê-la a Deus em sacrifício, em reparação. Aceitar as humilhações daquele chefe no teu trabalho. Ou então fazer com humildade os pequenos serviços da casa e com amor. Fazer as coisas normais da vida diária. Cozinhar, lavar uma casa, cuidar de um jardim com amor. E ao mesmo tempo aceitando
esta submissão à vontade de Deus. Por vezes nos preocupamos como trazer novamente para Portugal a nação portuguesa. Eis aí o anjo de Portugal a nos dizer como. Mas vamos continuar. A Lúcia vai agora falar da terceira aparição. A terceira aparição parece-me que se deveu ser em outubro ou em fins de setembro, porque já não íamos passar as horas da sesta a casa. Como já disse no escrito sobre a Jacinta, passamos da Pregueira, é um pequeno olival pertencente a meus pais, para Lapa, dando a volta à encosta do monte pelo lado da Justrel e Casa Velha. Rezamos aí o terço e a oração que na primeira aparição nos tinha ensinado. Estando, pois, aí, apareceu-nos pela terceira vez, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam, dentro do cálice, algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, postou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu uma hóstia a mim, e o que continha o cálice deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostou em terra e repetiu conosco a mais 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E desapareceu. Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, imitávamos o anjo em tudo, isto é, prostrando-nos como ele e repetindo as orações que ele dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. Nesses dias, fazíamos as ações materiais como que levados por esse mesmo ser sobrenatural, que a isso nos impelia. A paz e felicidade que sentíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico que nos prostrava também era grande. Diante daquilo que acabei de ler aqui, que outras palavras poderei dizer? Eu acrescento que aqui o anjo fala nas ofensas, nos sacrilégios que são feitos contra o Sacratíssimo Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria. E o anjo pede a conversão dos pecadores. Fazer sacrifícios pela conversão dos pecadores e reparar os ultrajes, os sacrilégios, as indiferenças. Aqui 3 crimes que o anjo traz-nos: os ultrajes, os sacrilégios, as indiferenças. Por vezes nós achamos que
que as indiferenças, uma pessoa ser indiferente ao que acontece à vossa volta, indiferente diante do Santíssimo Coração de Jesus, ou indiferente à Eucaristia. Há pouco tempo, eu, numa conversa nas redes sociais, em que uma pessoa colocava como direitos que a interrupção voluntária da gravidez ou mesmo a eutanásia, como um direito que cabe a cada um resolver se sim ou não aceder. Eu disse que isso não há direito quando esse direito fere o direito fundamental à vida. E não importa que, por vezes, há pessoas que acham que não se importam que outros à sua volta pequem ou à sua volta cometam sacrilégios, ultrajes. Isso é com eles. Cada um depois responda por si. Cada um tem a sua liberdade. Cada um pode fazer o que quiser depois. Cada um tem a sua opinião. A indiferença. O anjo aqui fala da indiferença. Sermos indiferentes. Que o nosso país, Portugal, cada vez mais esteja a apoiar leis que são contra as leis de Deus. O direito à vida, desde o seu nascimento, o direito à vida desde a sua, não só desde a sua gestação, desde que ele esteja dentro da barriga da sua mãe. Lembre-se daquela passagem em que Nossa Senhora, em que tinha acabado de receber Jesus em seu ventre e foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida de 6 meses. E naquela visita, no ventre de Isabel, um menino se alvoroçou diante da visita de Maria, em que dentro do ventre de Maria, e estávamos ali a falar poucas semanas, sentiu-se que Maria já trazia dentro de si alguém. E Isabel, ainda não sabendo de nada, percebeu que Maria trazia dentro de si, ainda com poucas semanas, talvez alguns dias, Jesus Cristo. Então, desde a vida, a alma já estava ali. Se as pessoas se aperceberem disso, não é possível ficarmos indiferentes. Não é possível ficarmos indiferentes. Que outras pessoas ultrajem e façam sacrilégios contra Nossa Senhora e contra Nossa Senhora. E nós, se amamos Nossa Senhora de Fátima e se amamos as aparições do anjo, se seguimos o que Nossa Senhora veio aqui dizer a Portugal, estas palavras do anjo chamam-nos a atenção. E 3 crianças conseguiram perceber a mensagem de Fátima bem depressa. E elas perceberam, como elas mesmo aqui disseram, o que o anjo veio trazer a elas era algo muito poderoso, uma presença de Deus intensa. Mais do que estar a hóstia suspensa no ar e o cálice,
O anjo se prostrou novamente por terra e ensinou outra oração. E essa segunda oração, muito mais inquietante, porque ela fala que muitos sacaros da terra são ultrajados. Existem sacrilégios e indiferenças. Então nós precisamos, se amamos Nossa Senhora, se dissemos que a mensagem de Fátima ainda é ouvida, e se nós ainda ouvimos o anjo de Portugal, que possamos repetir estas orações, como o próprio anjo as repetiu e ensinou aos 3 pastorinhos. Que façamos a nossa parte em reparação. Eu tenho aqui colocado no meu canal, em mês de junho, um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vejam que através dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus e também ao Imaculado Coração de Maria, que também estou a colocar vários vídeos neste canal, que eu convido a todos para ver, para visitar. Precisamos conhecer, afinal, o que é o Sagrado Coração de Jesus? Afinal, o que é o Coração Imaculado de Maria? Se percebermos tudo isso, não podemos ficar indiferentes como católicos. Não podemos ficar indiferentes perante leis que sejam contra a vontade de Deus. Portugal é um país católico. Que sejamos então católicos. Que sejamos fiéis à doutrina católica. E que entremos neste momento de oração, de reparação. Façamos o terço de reparação. Façamos estas orações que o anjo ensinou, várias vezes ao dia. É fácil, não são muito longas, mas antes de fazê-las, tenhamos dentro de nós este espírito como o anjo nos ensinou, de completa adoração, de dar a Deus o que é de Deus, para que a nossa nação se erga, para que seja dada paz a Portugal. O anjo aqui nos ensinou como. Essa paz só é possível quando estamos em paz com Deus. E só estamos em paz com Deus quando somos obedientes, quando aceitamos a sua vontade nas nossas vidas e aceitamos os seus mandamentos e aquilo que nos ensinou. Salve Maria, Rainha de Portugal, Sacratíssimo Coração de Jesus, eu vos amo. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Anjo de Portugal, defendei e guardai Portugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.